O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Os demônios segundo o Espiritismo. Ali nós estamos vendo Kardec explicando, trazendo os dados, mas ficava sempre a lacuna, faltando, no caso, a reencarnação, falta entender a misericórdia divina, entender a função do arrependimento, entender os espíritos exilados que vêm para a Terra, cada um passando pelas suas dores, pelos seus sofrimentos, e cada um sofrendo em si as consequências dos seus atos. Por isso nós temos que entender que, segundo o Espiritismo, as coisas mudam muito. Porque, primeiro, o demônio deixa de ser demônio e passa a ser um espírito, atormentado, infeliz e necessitado dos esclarecimentos do Evangelho. E aí, a partir dali, ele começa a ser, então, alguém que vai buscar o seu caminho evolutivo, o seu processo de aprendizado e de evolução. Faz necessário começarmos a aprender, em nosso íntimo, as valorizações do amor e da paz que deve sempre pautar a nossa existência, os nossos caminhos no processo de evolução da luz e da paz. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas, por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo do espiritual, ou dos espíritos, que povoam os espaços. Entendendo do ponto de vista do Espiritismo, olha como que fica grande, suave, e a beleza do amor divino fica mais penetrante em nossas almas. Anjos e demônios são faces da mesma moeda, ou seja, ambos são filhos de Deus, são espíritos que precisam seguir o caminho evolutivo. Uns já adiantaram-se ao longo do caminho, souberam aproveitar suas oportunidades, são espíritos talvez até mais velhos. E aqueles que são chamados de demônios são espíritos que estão atrasados, que não aprenderam ainda a evoluir, não procuraram aprender os princípios das leis divinas e sair agindo de forma rebelde, inconsequente, inconveniente. Assim como existe no mundo pessoas assim, existe no mundo dos espíritos. Mas são seres inteligentes da criação e precisam de serem educados e esclarecidos do Evangelho para seguirem seu processo evolutivo. A humanidade que povoa a Terra também povoa outras esferas habitadas. E os espíritos, depois de saírem do corpo físico, ficam então libertos para seguir pelos caminhos evolutivos necessários ao seu processo de crescimento espiritual. A cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas obras. E todos nós lutando para o aperfeiçoamento, para o melhoramento e para estabelecer as forças do Cristo em nossas vidas. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seus próprios esforços, a fim de que também realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Olha que poesia linda! Esclarecendo-nos a alma da grandiosidade de Deus, que nos cria segundo a nossa necessidade evolutiva, ou melhor, nos cria simples e ignorantes, espíritos que vão caminhar ao longo de milênios para cultivar o seu processo de crescimento, de aprimoramento e de evolução. A partir de um dado momento, começa-nos então a despertar os interesses pelas coisas transcendentes da vida e começamos a lutar mais ainda pelo nosso aperfeiçoamento, pela perfeição dos nossos sentimentos, até que aprendamos a obter, através do nosso próprio esforço, as conquistas que Ele realmente espera que tenhamos. Ele, Deus, nosso Pai, os nossos protetores, os nossos mentores. E esse mérito é nosso porque nós temos que lutar, afiar nosso dial da intuição com os bons espíritos para melhor seguirmos o caminho da paz. E então, desde os momentos da criação, nós temos que prosseguir o caminho evolutivo, aperfeiçoando-nos, aprimorando-nos para o crescimento eterno que faz jus a cada um de nós. Atingindo o apogeu, tornam-se puros espíritos, ou anjos, segundo a expressão vulgar. De sorte que, a partir do embrião, do ser inteligente até o anjo,
a uma cadeia na qual cada um dos elos assinala o grau de progresso. Cada um de nós estamos num grau de aperfeiçoamento, de progresso. Vejamos na sala de aula. Tem aqueles alunos que só tiram 5. Tem aqueles alunos que tiram 6, outros tiram 7, outros tiram 8, tiram 9, tiram 10. Essa escala, vamos dizer que é a escala de evolução intelectual daqueles alunos. Eles têm uma capacidade intelectual para tirar aquelas notas, de assimilar aqueles ensinamentos. E a partir dali, eles vão se aperfeiçoando cada vez mais, aprendendo, recordando, facilitando o seu caminho evolutivo, até que um dia possam ser espíritos puros, espíritos que caminham para Deus, espíritos que caminham dentro de um processo evolutivo de aprimoramento íntimo e de refazimento de suas forças morais e éticas. E é baseado nisso que nós devemos procurar prosseguir, amando, edificando o bem e construindo a paz em nosso coração, em nossas almas. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que a paz, o amor e a fraternidade estejam sempre nos envolvendo, impulsionando-nos para um amanhã sempre crescente de luz, paz e amor. Façamos o bem constantemente. Esperemos, pois, do mundo o bem que ele possa nos oferecer para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Sejamos espíritos bons, espíritos dignos de um mundo mais justo, trabalhando para que esse mundo seja mais justo, mas trabalhando intimamente, procurando nos educar e ajudarmos aqueles que estiverem conosco na caminhada a se esclarecerem mais, a se aprimorarem mais, a se aperfeiçoarem mais. A luz e a paz do amor divino possa estar sempre envolvendo-nos, o coração e a mente, para estarmos cada vez mais dispostos a servir a causa de Jesus, a causa do Mestre. Do expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral, intelectual, conforme a posição em que se acham, na imensa escala de progresso. Se temos bilhões de espíritos na Terra, temos bilhões de escalas evolutivas. Logicamente que grupos estão dentro de uma faixa afim, e grupos estejam na faixa afim mais embaixo, outros mais em cima, cada um dando a sua parcela de contribuição para o progresso da humanidade. E é esse progresso da humanidade que vai fazer com que sejamos realmente bons, sejamos realmente melhores. Precisamos, pois, estabelecer a nossa meta de crescimento, a nossa meta de aperfeiçoamento, para podermos, então, estarmos escalonando nossa existência, aprimorando nossa vida, para crescermos, para estarmos de bem conosco mesmo e de bem com os nossos protetores e mentores. Façamos o melhor para que o melhor nos procure, façamos o melhor para que o melhor nos impulsione cada vez mais para Deus, para estarmos sempre juntos em prol de uma eternidade mais justa, mais feliz e melhor para todos. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. Então, nas classes inferiores estão aqueles espíritos maus, que nada mais são do que as almas dos homens que deixaram a terra, e lá se encontram com a mesma tirania, com a mesma perversidade, com a mesma maldade. Com o passar do tempo, logicamente, que eles vão se tornar bons. E assim, gradativamente, na escala evolutiva, existirá muitos outros, em vários níveis de bondade e também de maldade. O Espiritismo não lhes dá tal nome por ser prender ele a ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Mas, por isso que nós, espíritas, procuramos chamá-los todos de espíritos. E evitar que são espíritos atrasados, são espíritos atormentados, psicologicamente faz um efeito melhor dizer que eles estão atormentados pelos conflitos íntimos, necessitados de esclarecimento para a luz, para caminhar para Deus. Porque todos esses espíritos, na hora que eles recebem o toque do amor, do esclarecimento do Evangelho de Jesus, conseguem tocar no ímã de sua alma, ele começa então a caminhada de uma reestruturação íntima para se refazer e para se refortalecer num mundo cada vez melhor, cada vez voltado para a redenção do seu espírito imortal. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine
impulsionando-nos sempre para as realizações sublimes do amor, que nos impulsionará e que nos dará a paz, a harmonia e a fraternidade legítima em nossas existências, em nossas almas.